véspera do Halloween. Desde então, mesmo que isso tenha acontecido há 4 anos, para mim, essa é sempre uma data triste. Para a mamãe também, embora ela não diga nada. Em vez disso, concentra-se em preparar a fantasia do August, uma vez que todos sabemos que o Halloween é sua festa favorita. Este ano não foi diferente. O August queria muito se vestir como um personagem de Star Wars chamado Boba Fett. Por isso a mamãe procurou essa fantasia no tamanho dele, mas, por incrível que pareça, estava esgotada em todos os lugares. Buscou em todas as lojas online, encontrou algumas no eBay a preços absurdos e, por fim, acabou comprando uma fantasia de Jango Fett, que transformou em uma de Boba Fett, pintando-a de verde. Acho que, ao todo, ela gastou 2 semanas fazendo a fantasia idiota. E não vou mencionar o fato de mamãe nunca ter feito uma fantasia para mim, porque isso realmente não tem nada a ver com a questão. Na manhã de Halloween, acordei pensando na vovó e isso me deixou muito triste e chorosa. O papai ficava dizendo para eu me apressar e me vestir, o que só serviu para me estressar ainda mais. E de repente comecei a chorar. Eu só queria ficar em casa. Então meu pai levou o August para a escola, a mamãe deixou que eu faltasse à aula e nós 2 choramos juntas por um tempo. De uma coisa eu tive certeza. Não importava o quanto eu sentisse a falta da vovó, minha mãe devia sentir mais ainda. Todas aquelas vezes em que o August esteve por um fio após alguma cirurgia, em todas aquelas corridas à emergência, a vovó sempre esteve ao lado da mamãe. Foi bom chorar com ela. Para nós 2. Em determinado momento, minha mãe teve a ideia de assistirmos juntas a Nós e o Fantasma, que era um de nossos filmes em preto e branco favoritos. Achei uma ótima ideia. Pensei que poderia aproveitar o momento choroso para contar tudo o que estava acontecendo na escola com a Miranda e a ela. Mas assim que nós sentamos na frente da TV, o telefone tocou. Era a enfermeira da escola do August para avisar que ele estava com dor de estômago e que ela podia buscá-lo. Ou seja, nada de filmes antigos e de estreitar laços entre mãe e filha. Ela foi buscar o August e assim que ele chegou em casa, correu para o banheiro e vomitou. Depois foi para o quarto e se enfiou na cama, coberto até a cabeça. A mamãe mediu sua temperatura, fez um pouco de chá e assumiu novamente o papel de mãe do August. A mãe da Via, que tinha aparecido por um breve momento, foi posta de lado. Mas eu compreendi. Ele estava mal. Nenhuma de nós perguntou por que ele tinha usado a fantasia do pânico em vez da de Boba Fett que a mamãe fizera. Se ela ficou chateada por ver a fantasia em que havia trabalhado durante 2 semanas largada no chão, intocada, não demonstrou travessura ou gostosura. Mais tarde, o August disse que não estava se sentindo bem para pegar doces, o que era triste, porque sei o quanto ele gosta de brincar de travessura ou gostosura, sobretudo quando escurece. Embora eu já estivesse bem grandinha para essa brincadeira, costumava usar uma máscara qualquer para acompanhá-lo pela vizinhança, observando-o bater as portas dos vizinhos todo eufórico. Eu sabia que aquela era a única noite do ano em que ele realmente podia ser como as outras crianças. Ninguém sabia que ele era diferente por baixo da máscara. Para August, aquilo devia ser incrível. Às 7 da noite, bati à porta do seu quarto. Oi? Falei. Oi, respondeu ele. Og não estava jogando PlayStation nem lendo gibis. Estava apenas deitado na cama olhando para o teto. A Daisy estava ao lado, como sempre, com a cabeça apoiada nas pernas dele. A túnica preta e a máscara do pânico estavam jogadas no chão, junto da fantasia de Boba Fett. Como está a barriga? Perguntei sentando-me com ele. Ainda estou enjoado. Tem certeza que não quer sair para o Halloween? Tem. Isso me surpreendeu. Em geral, August era muito forte em relação a seus problemas de saúde. Fosse ao andar de skate alguns dias depois de uma cirurgia, ou sugar a comida por um canudinho quando seu maxilar estava imobilizado.
Aos 10 anos, ele havia tomado mais injeções e remédios e passado por mais procedimentos médicos do que a maioria das pessoas, mesmo se somassem 10 vidas. E agora, estava desistindo por causa de um enjoo qualquer? Você quer me dizer o que está acontecendo? Perguntei, soando um pouco como a mamãe. Não. É a escola? É. Professores, dever de casa, colegas? Ele não respondeu. Alguém falou alguma coisa? As pessoas sempre falam alguma coisa, devolveu ele amargo. Dava para ver que estava quase chorando. Você pode me contar o que aconteceu? Então ele contou. O August tinha entreouvido coisas muito cruéis que alguns garotos estavam dizendo sobre ele. Não se importava com o que os outros garotos falaram, já esperava por isso. Mas um deles era seu melhor amigo, o Jack Will. Eu me lembrei de ouvi-lo falar do Jack algumas vezes nos últimos meses. Lembrei-me de ouvir a mamãe e o papai dizendo que ele parecia um garoto realmente legal, que estavam felizes por o August já ter feito uma amizade como aquela. Às vezes as crianças são idiotas. Falei baixinho, segurando a mão dele. Tenho certeza que ele não pensa isso de verdade. Então por que falou aquilo? O tempo todo ele só estava fingindo que era meu amigo. O Busanfa deve ter subornado o Jack com notas boas ou algo assim. Aposto que ele disse algo como: Ei Jack, se você ficar amigo do esquisito, não precisa fazer nenhuma prova esse ano. Você sabe que isso não é verdade. E não diga que você é esquisito. Não importa, eu queria nunca ter entrado naquela escola. Mas eu achei que você estivesse gostando. Eu odeio. De repente ele ficou zangado e começou a socar o travesseiro. Odeio, odeio, odeio. Berrava a plenos pulmões. Não falei nada. Eu não sabia o que dizer. Ele estava magoado. Estava furioso. Deixei que ele extravasasse a raiva por alguns minutos. A Daisy começou a lamber as lágrimas em seu rosto. Ei, Og. Falei dando tapinhas em suas costas. Por que você não veste sua fantasia de Jango Fett e... É Boba Fett. Porque todo mundo confunde. A fantasia de Boba Fett. Repeti tentando manter a calma. Passei o braço em volta de seus ombros. Vamos sair, ok? Se eu for, a mamãe vai achar que eu estou melhor e vai me obrigar a ir à escola amanhã. Ela jamais obrigaria você a ir, retruquei. Ai, Og, vamos lá, vai ser divertido, eu prometo. E deixo você ficar com todos os meus doces. Ele não discutiu. Levantou da cama e devagar começou a vestir a fantasia de Boba Fett. Eu o ajudei a ajustar as tiras e apertar o cinto, e quando ele pôs o capacete, dava para ver que estava se sentindo melhor. Tempo para pensar. No dia seguinte, o August continuou fingindo que estava com dor de estômago para não ter que ir à escola. Admito que eu me senti um pouco mal por causa da mamãe, que ficou realmente preocupada com a possibilidade de ele estar com alguma virose, mas eu havia prometido que não comentaria nada sobre o incidente na escola. No domingo, ele continuava determinado a não voltar para a Beecher Prep. Quando me disse isso, perguntei: E o que você pretende dizer à mamãe e ao papai? Eles disseram que eu poderia desistir quando quisesse. Ele falou isso ainda focado no gibi que estava lendo. Mas você nunca foi do tipo que desiste das coisas, retruquei, e era verdade. Não é do seu feitio. Vou desistir. Vai ter que explicar a eles o porquê. Assinalei tirando o gibi das mãos dele para que me olhasse enquanto conversávamos. Aí a mamãe vai ligar para a escola e todos vão ficar sabendo. O Jack Will vai ficar encrencado? Imagino que sim. Que bom. Tenho que reconhecer que o August estava me surpreendendo cada vez mais. Ele pegou outro gibi na prateleira e começou a folheá-lo. Og, você vai mesmo deixar que alguns garotos idiotas o impeçam de voltar à escola? Eu sei que você estava gostando. Não dê a eles esse poder. Não dê a eles essa satisfação. Eles nem fazem ideia do que eu ouvi, explicou ele. Eu sei que não, mas... Via, tá tudo bem. Sei o que estou fazendo. Já tomei minha decisão.
Mas isso é loucura, Og. Falei enfática, tirando outro gibi da mão dele também. Você tem que voltar. Todo mundo odeia a escola. De vez em quando. Eu odeio às vezes. Odeio minhas amigas às vezes. É a vida, Og. Você quer ser tratado como um garoto normal, não quer? Isso é normal. Todo mundo tem que ir à escola, mesmo que de vez em quando tenha dias ruins, ok? As pessoas mudam de caminho para não encostar em você, Via, rebateu ele. Por um momento fiquei sem resposta. Certo. Foi o que eu pensei. Então não compare meus dias ruins com os seus, tá? Está bem. É justo. Concordei. Mas isso não é uma disputa de quem tem os piores dias, Og. A questão é que todos temos que lidar com os dias ruins. Agora, a menos que você queira ser tratado como um bebê pelo resto da vida, ou como uma criança com necessidades especiais, tem que engolir isso e voltar para a escola. Ele não disse nada, mas achei que talvez tivesse compreendido essa última parte. Você não precisa trocar nenhuma palavra com aqueles garotos, continuei. Sabe, August, na verdade, é bem legal você saber o que eles disseram sem que eles saibam que você sabe. Como assim? Você entendeu o que eu quis dizer. Não precisa falar com eles nunca mais se quiser. E eles nunca vão saber por quê. Tá vendo? Ou você pode fingir ser amigo deles, mas bem no fundo vai saber que não é. É o que você faz com a Miranda? Não, respondi depressa na defensiva. Nunca menti pra Miranda. Então por que está sugerindo que eu faça? Não estou. Só estou dizendo que você não deve deixar que aqueles idiotas o atinjam, só isso. Como a Miranda atingiu você. Por que fica falando da Miranda? Gritei impaciente. Estou tentando conversar sobre os seus amigos. Por favor, deixe os meus fora disso. Você nem é mais amiga dela. O que isso tem a ver com a nossa conversa? O modo como o August olhava para mim me fazia lembrar um rosto de boneca. Ele me encarava sem nenhuma expressão, os olhos semicerrados. Ela ligou um dia desses, disse ele por fim. O quê? Eu estava pasma. E você não me disse nada? Ela não ligou para você, respondeu ele, pegando os 2 gibis da minha mão. Ligou para mim. Só para dizer oi, para ver como eu estava. Ela nem sabia que eu estava em uma escola de verdade. Não acredito que você não contou. A Miranda disse que vocês duas não andam mais juntas, mas ela queria que eu soubesse que sempre vai me amar como se fosse minha irmã. Duplamente pasma, magoada, embasbacada, sem palavras. Por que você não me contou? Perguntei por fim. Não sei. Ele deu de ombros, abrindo o primeiro gibi de novo. Bem, eu vou contar a mamãe e a papai sobre o Jack Will se você sair da escola. Ameacei. O Sr. Busanfa vai pedir que você vá até lá e fará os garotos pedirem desculpas na frente de todo mundo e todos passarão a tratar você como alguém que deveria frequentar uma escola para crianças com necessidades especiais. É isso que você quer? Porque é o que vai acontecer. Ou então, simplesmente volte e haja como se nada tivesse acontecido. Se quiser confrontar o Jack, tudo bem. Mas, de todo modo, se você... Está bem, interrompeu ele. O quê? Tudo bem, eu vou, gritou ele, não muito alto. Só pare de falar disso. Posso ler o meu gibi agora? Ótimo, respondi. Já estava me virando para sair do quarto quando pensei em uma coisa. A Miranda disse mais alguma coisa sobre mim? Ele tirou os olhos da revistinha e cravou-os nos meus. Pediu que eu dissesse que ela sente sua falta. Fecha aspas. Assenti. Obrigado. Falei em um tom casual, constrangida demais para deixar que ele percebesse como eu estava feliz.